Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Onde? Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Mais uma vez, diga. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Te amarei. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Mais uma vez, diga isso. Eu te amarei. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Mais uma vez, eu te amarei. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Diante de ti. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Diante de ti, Senhor. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença
Dá para fazer muito mais bonito, né, igreja? Mais uma vez, para ficar melhor ainda, para você romper essa desgraça da religião. Vamos! Aí em casa também, cante. Louvores Pro céu ouvir, declares. e na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Oh, amados. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Aí nas casas de poder estão voltando comigo também. E o pessoal de casa. Quem é que você evangelizou essa semana, irmão? Quem é que você falou da presença? A quem você falou da presença de Yud, Rei, Vav, Rei? Nós não podemos deixar que a verdade da palavra morra dentro de nós. Pega meu celular para mim, por favor. Deve estar lá dentro. Nós não podemos deixar aqui que a palavra fique presa. De fato que a palavra chega onde ela quer, mas aonde ela precisa, aliás. Mas nós precisamos nos mover e tocar pessoas. Quem é que você convidou para vir à casa do Cordeiro hoje? Não? Ninguém? A quem você conectou? Que pessoa você conectou à verdade do Evangelho? Aí nas casas de poder também, o pessoal que nos assiste. Êxodo capítulo 19, nós estamos na paraxá de número 17. E prosseguimos construindo uma verdade e uma direção. Preste atenção, querido. Eu estava falando ontem com alguns dos obreiros. Você sabia que o Senhor já me disse, a não ser que Ele mude no meio do caminho, mas você sabia que Ele já me disse que no ano que vem Ele quer que eu revele Ele em cada paraxá? Será que você está vendo Yeshua? Eu estou gravando novamente aqui de uma forma um pouco diferente as aulas sobre a paraxá, e você pega as paraxot, e você pega toda a palavra. E eu já estou preparando o material para 2024. Eu já estou preparando o material para 5784, aonde nós vamos revelar Yeshua em cada uma das paraxot. Você precisa olhar isso, porque nós confessamos o poder, nós confessamos o amor, nós confessamos a presença de Yeshua nas paraxot, na palavra dele. É por isso, coloca a primeira imagem para mim. É por isso que eu quero que você olhe esta imagem aqui. Olha só. O pessoal de casa aí vai receber do melhor ângulo. Nós estamos diante dessa realidade. Nós estamos, vai ficar nessa aí ou não? Daquele jeito que eu falei. Tá. Olha aí, ó. Se você olha para essa imagem, o que você espera? Nós estamos na semana mais importante de toda a vida da palavra, que é a semana, amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas nós estamos na semana mais importante, aonde os mandamentos, aonde a voz do Eterno é vista.
Ela não é só ouvida. Melhora meu microfone. Ela não é só ouvida, ela é vista. Se nós não vemos aquilo que o céu está falando conosco, nós passamos desapercebido e não conseguimos nos conectar a essa essência. Deixa a câmera 2 então, professor. Se nós não conseguimos nos conectar a esta essência de passar pela porta, se nós não conseguimos descobrir aonde está a porta, e a porta é Mashiach, e a porta é Yeshua, se nós não conseguimos isso aqui, se nós não conseguimos olhar que esta porta que está sendo convidada a que eu e você entre, nós não conseguimos ver a essência da palavra. Vamos para a Bíblia? Olha aí, ó. Êxodo 19, pode deixar essa imagem aí. Êxodo 19. Hoje é a pastora Beatriz que vai pregar, mas eu quero dar uma palavra rápida aqui. Câmera em mim, produção, vamos lá, Ragil. Êxodo 19, Shemot 19 diz: no terceiro mês, depois do povo de Israel ter saído da terra do Egito, nesse mesmo dia eles chegaram no deserto do Sinai. Depois da partida de Refidim, da chegada do deserto no Sinai, eles acamparam no deserto ali diante da montanha. Israel acampou. Moshe subiu até Deus, e Deus chamou-o da montanha. Eis que você deve dizer a casa de Yaakov, a casa de Israel. Não é a casa de Judá, não é a casa de Efraim. Aqui é todas as tribos foram chamadas para ouvir a palavra do Eterno. Todos os povos e nações. Não é só judeu, não é a casa de Judá, é a casa de Yaakov, a casa de Israel. O que falará ao povo de Israel assim? Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os carreguei sobre as asas de águias e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Estas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Mediante a isto, querido, eu quero chamar a atenção para você aqui, olha. O Eterno está dizendo: e como os carreguei sobre asas de águias. Sabe o que é isso? Sabe o que é carregar? O que foi? Sabe o que é carregar sobre asas de águias? É andar debaixo da Shekinah do Deus vivo. Este povo aqui está diante de uma realidade sobrenatural que os acelera vertiginosamente. Nós não andamos na natureza humana, nós não andamos na forma que o homem deseja, mas se nós estivermos em Mashiach, Mashiach se torna a Merkavá, o carro angelical, e este carro angelical nos leva como as águias que voam. Estude sobre as águias. Preste atenção, Israel está andando no deserto sobre as asas da águia. Não está andando perdido. Se você ainda acha que você está andando perdido na terra, é porque você não é Israel e precisa se conectar a isso. Porque quem é Israel? Israel não é aquele que nasceu em Jerusalém ou qualquer outra cidade da terra santa. Israel é aquele que se conecta a uma dimensão da consciência do Pai. E quem está na consciência de Yeshua, em Yeshua HaMashiach, esta consciência faz eu e você voarmos como a águia. A música da Alda Célia antiga lá. Vou voar como a águia, né? Será que nós estamos verdadeiramente, querido? Eu não transito nas rodas humanas, eu não transito no eixo humano. A minha Merkavá, o meu carro angelical é uma águia. E é por isso que nós estamos aqui, esse mês de Shevat está para a dimensão da águia profética. O mês anterior, Tevet, esqueci, Tevet, né? Tevet, Shevat e Adar. Os 3 meses do inverno, os 3 meses aonde a águia está levando o povo até o lugar de descanso.
O povo sai do Egito, para em Refidim. Aqui ó, capítulo 17, Parashá anterior. Não vamos ler, só para você recordar. Você já leu, para em Refidim. Já assistiu mensagem do apóstolo, já estudou a Parashá. Refidim é terra de descanso. Refidim é lugar de descanso. Refidim é lugar de refrigério. E nesse lugar de refrigério, querido, Ele nos conecta para isto aqui. Olhe para a tela. Ele nos conecta para isto aqui. Ele nos conecta para passar esta porta. Ele nos conecta para passar isto aqui. Esta porta chamada Yah. Esta porta chamada Yeshua. No lugar de descanso do Refidim, aquele povo murmura. Você pode reler no capítulo 17. Aquele povo murmura porque não tem água. E a murmuração abre um espaço para eles serem atacados por amalequitas. A terra que destrói geração. Até você acordar, preste atenção nisso que é muito sério. Até você acordar que você precisa potencializar na sua vida a palavra do Eterno, mesmo no lugar de Refidim, mesmo no lugar de descanso, mesmo no lugar de refrigério, você poderá ser atacado. Porque você murmurou no lugar de descanso. Deus te deu porta, Deus te deu condição, Deus te deu conexões, Deus te deu dinheiro, Deus te deu descanso, Deus te deu tempo. E nós murmuramos. E a murmuração faz com que os amalequitas, faz com que a guerra de gerações apareça. Mas é por isso, é para isso, e através disso, dessa murmuração, que Deus vai provar a gente para receber a Torá. Essa semana nós passamos por essa Parashá, essa energia semanal ao mundo. Não é só para judeus, nem para crente, é ao mundo. Nos conecta às coisas, daquilo que é sobrenatural. Essa semana eu recebi 4 vídeos, postei 2 no meu Instagram, de nuvens que do nada apareceram, e dentro delas estavam raios e trovões. Postei 2 no meu Instagram, vocês podem ver lá, se não viram. As pessoas dizem, que estranho. Não, não é estranho, é a força da semana. É a força da semana na nossa cara, na nossa frente. Porque nós estamos voando nas águias. Não tenha medo, querido. Meu Deus, e essa nuvem cheia de raios, trovões, relâmpagos. Ok, fica no lugar seguro. Mas as águias estão levando o povo de Israel. E eu quero que você profetize para você mesmo que você está debaixo dessa nuvem, que você está debaixo dessa águia protegida. Por isso que você viu. Por isso que você está olhando para o céu e vê. Mas como pode tal? Sol de um lado, sol do outro lado, e só dentro da nuvem, raios e relâmpagos e trovões. Pois é, o povo de Deus viu isso. Deus está escrevendo a Torá na nossa cara. Deus está escrevendo a Bíblia viva. E ainda nós não cremos. Amanhã eu vou falar sobre isso. Uma das perguntas amanhã da minha aula é: fé é importante? Pensa aí. E vou te mostrar 3 tipos de fé dentro da Parashá. Mas, põe a próxima imagem. Depois que você passa depois que o povo passa por isso, tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, que o pai me disse, e eu já quero passar já para a pastora Beatriz. Você está pronto? Olha aqui a multidão, aqui, talvez não dá para ver, não é terra não, aqui é a multidão, milhões de pessoas, 3 milhões de homens, sem contar mulher, idoso, tal. Então dá mais ou menos 6 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas aqui, ó. Diante do Monte Sinai, diante da Torá viva, diante da Torá revelada, diante daquilo que o céu está procurando nos revelar. Nós estamos vendo no céu exatamente essa representação, só não estamos fisicamente no Monte Sinai. Mas aqui você tem uma pergunta: você está pronto? Na vida, a gente precisa estar pronto para responder. Aliás, para responder não, vou corrigir o que eu vou falar. Na vida, nós precisamos estar prontos para que o professor ensine-nos. Nenhum professor começa a falar com a sala vazia. Nenhum professor começa a entregar segredos se não houver a quem ouça. E Yeshua, como professor, estava lá e falava
às multidões, curava as multidões, falava em parábolas às multidões, mas ensinava os discípulos naquilo que era secreto. O povo em Refidim só estava sendo preparado para isto aqui. Você só está sendo preparado, você, eu e todos nós, só estamos sendo preparados para andar com Moshe, para andar com Yeshua, porque Yeshua e Moshe, Moisés são o mesmo arquetipo de operação na nossa vida. Nós só estamos sendo preparados para chegar neste ambiente. Câmera 2 para mim, produção. Para chegar nesse ambiente, chegar num ambiente onde a nuvem vai estar lá em cima do monte, o céu vai fumegar, e aí nós vamos decidir aqui embaixo se seremos como Moshe, que vamos ouvir a voz de Deus e ver a voz do Eterno. Quem imagina? Há estudos aí, eu não consegui pegar a fonte porque tem muita coisa em inglês e eu não falo inglês, mas eu fiz uma pesquisa rápida, não me lembro agora qual o site, fui pesquisando algumas coisas, que o único, negócio de física quântica, que um dos únicos idiomas, se não o único idioma que você, reverberando ele com o som, você consegue produzir imagem, adivinha qual é? Não é o latim, não é o grego, nem o espanhol, muito menos o português, é o hebraico. Deus vibrou, Deus falou de tal forma que o povo viu. A outra vertente que diz que a vibração da voz de Deus era tamanha aqui no monte, que o que todo mundo viu foi uma única letra. Uma única letra. Qual é a letra da criação? Aleph. Aí você vai para o hebraico, se você vai entender isso, aí você vai para o hebraico e vai perguntar, como é que se fala Aleph na palavra? Aleph não tem som. O que entendemos? A vibração foi tamanha, a vibração foi tão grande da voz de Deus, que o silêncio foi estarrecedor. Aí você pensa, poxa vida, é como no espaço que não se ouve nada. Pois bem, pega aqui a revelação prática para nós. Quando Deus está calado, é onde Ele mais aparece. E nós berramos. Quando Deus está calado, quando a letra Aleph está em operação e Deus não fala, e não muda nada, e parece que está tudo a mesma coisa, não esqueça que uma das vertentes é que a vibração foi tamanha, que a única letra que apareceu foi Aleph, e Aleph é uma letra muda. Não falou nada, um silêncio estarrecedor. Aí fui lá na internet pesquisar física do silêncio, descobri que um americano, não sei na onde, criou uma sala, não lembro agora o nome, também estava em inglês, criou uma sala extremamente silenciosa, e que você não pode, pesquisa lá depois, sala do silêncio, sala silenciosa, e que se você ficar na sala por mais de 20 minutos, você pode morrer, a ponto de endoidecer, com o tamanho do silêncio. Você começa primeiro a ouvir a própria célula do seu corpo fazendo barulho, a ponto de você ficar louco se você ficar lá. Era isso que estava acontecendo aqui. É por isso que o povo gritava, não fale a nós, fale a Moisés, e Moisés fale conosco. Porque os 2 primeiros mandamentos é Deus falando na primeira pessoa. Do terceiro para frente você vê que não é mais a primeira pessoa. O povo não resistiu a ouvir mais do que 2 mandamentos, do que 2 pronúncias proféticas. Onde eu aplico isso na minha vida? A pergunta que Deus me fez: filho, você está pronto para entender isso aqui? Você está pronto para o silêncio? Você está pronto para todo mundo falar, e onde está Deus? O que Deus está fazendo? E olha isso, e não vai dar certo, e isso, não está terminando, não está passando tempo, você não está ficando velha, você não está ficando velha, você não está ficando velho. E aí, querido,
se a gente vai aplicar numa simples numerologia bíblica, hoje é 20 de Shevat. Eu nasci dia 20 de Shevat de 5745. Eu estou fazendo 38 anos hoje. É dia 11 de fevereiro, mas começo hoje. Data hebraica. 8, 9, 10, 11. Soma aí, 38. 9, 10, 11. Eu saio agora, há uma transição na minha vida particular, de uma operação Aleph para uma operação Beit. Pega. Quando nós entendemos que Aleph está silencioso, mas operante, nós não abrimos a boca. Nós só obedecemos e adoramos. Como vencer isso? Como viver isso? Simples. Próxima imagem. Eu te mostro rapidamente para passar já para a Bia. Dentro deste povo todo. Volta lá para mim, Andrei. Dentro deste... Ah não, pode ficar nessa aqui. Vamos olhar essa aqui, ó. Pode colocar a terceira. Dentro desse povo todo aqui, olha para o lado aqui, ó. Dentro desse povo todo aqui, haviam várias pessoas oportunistas, como você está vendo na tela. Amanhã eu vou falar muito mais, mas eu quero listar 5 pessoas, 5 tipos de pessoas, aliás. Uma simples leitura aqui. E que você não esteja dentro desse tipo de gente, porque esse tipo de gente não ouve o tempo de Deus em você. Quais são esses tipos de pessoas? Que andavam com Moshe e andavam com Yeshua. Primeiro tipo de pessoas: aqueles que seguem apenas por novidades, esperam fórmulas midiáticas e movimentos atrativos. O que vai ter lá hoje? O profeta vai revelar hoje, é culto da revelação? Tem cura lá? Tem louvor gostoso? Tem louvor bonito? A música é boa? O cara é profissional? O cara prega bem? Quantos diplomas ele tem para pegar? Esse tipo de gente estava no meio do povo, mas não ouviram a Torá. Da boca de Deus, não. Segundo tipo de gente: gostavam da oratória de Moshe, gostavam do ideal ativista da ação. Muitas pessoas estavam com Moisés, querido, mas não estavam ali. Saiu aí do ar, produção? O que está acontecendo? Estou sem o meu retorno aqui. Não, já voltou. Muita gente havia saído do Egito, mas vamos junto. O camarada fala bem. Conheci esse camarada antes, olha o que ele se tornou. É homem de Deus. Não, querido, você não pode andar só por gostar do ideal, não. Qual é a missão da igreja? Deixa eu ver se eu me adequo. Não. Esse tipo de gente é oportunista. Ou Deus chama você, ou Ele não chama. E se Ele chamar e você não cumprir, quem se torna irresponsável é você mesmo. Terceiro tipo de gente: seguem por falta de opção ou entretenimento. Nossa, você soube aí que Moisés vai libertar o povo do Egito? Vamos embora, vamos junto. Vamos junto. Vamos para a igreja? Vamos. Tem lá, legal? Ah, legal, vamos passar um tempo lá. Não estamos trocando o Shabat por nada que seja entretenimento. Terça-feira eu disse aos homens aqui: você vai perder a festinha no sábado, você vai perder o hall de amigos no sábado, se assim você entende, até você acordar e entender onde Deus quer que você esteja. Até você entender, até você ver o quanto que você não pode vir aqui, estar aqui na presença do Eterno por entretenimento, por passar tempo, ou porque te beneficia alguma coisa, ou porque Deus já te mostrou A mais B, e amanhã eu vou falar disso. Existem os crentes como Jó, existem os crentes como Itrô, Jetro, e existem os crentes como Balaão. Vou falar disso, 3 tipos de fé amanhã. E eu vou te mostrar que aqui, olha, muitos seguem por falta de opção. Querido, não venha na casa do Eterno porque não tem outro lugar para ir, ou porque você está debaixo de penalidade. Deus não está mandando, Deus não está obrigando você a estar na casa dele. Ele está convidando você a estar na casa dele. Se você estiver aqui por opção, por entretenimento, sinto lhe informar, você é oportunista. Segue o quarto tipo de pessoas: aqueles que esperavam apenas milagres. Nossa, Moisés se tornou um cara, vamos lá andar junto, quero viver milagres.
Quando Deus fecha a porta do milagre, este povo oportunista aparece. Tchau, vou embora. Foi esse mesmo povo que fez o bezerro de ouro, o populacho. Os que estavam no adendo das coisas. E para não me delongar, porque eu poderia falar 20 minutos de cada um desse povo. E por último, aqueles que seguem por fé, ideológica e ativista. Amanhã eu vou fazer uma pergunta na minha aula aqui sobre essa paraxá. A fé é importante? E eu vou te dar duas respostas. Sim, é. E a outra resposta, não, não é. É polêmico. Mas eu estou te adiantando aqui. Muitas pessoas estão na igreja por causa de fé ideológica. Vou te provar. Um adolescente passou na faculdade, nasceu dentro da igreja, orou tanto para fazer faculdade, passou em primeiro, segundo, terceiro, 10º lugar na faculdade pública. Em 6 meses ele está desviado. Não, porque a minha fé mudou. Ideológica e ativista. Nunca conheceu o Deus da fé dele. Tinha muitos assim. E Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que você não seja uma pessoa assim. Que 2 dúzia de palavrinha lá fora não tire a sua fé genuína, não a fé ativista. Porque no primeiro momento você fala assim: ai, eu estou cansado, Deus me abandonou. Fé ativista, ideológica, oportunismo midiático. Ontem um menino ali falou comigo. Tinha um amigo meu que eu fui evangelizar. Aí ele era ateu, começou a acreditar em Jesus, mas foi acreditar num Jesus pregado pela cultura e pela disciplina espiritualista. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas estão procurando fé em todos os lugares, porque elas querem achar uma fé racional. E muitos estavam com Moshe por causa disso. Os mesmos que andavam com Yeshua, que diziam amá-lo, e andava para ele para lá e para cá, na hora que ele estava no madeiro, ninguém foi. 2 pessoas estavam lá, Maria, mãe dele, e João. Mas ninguém. Até o Pedro negou. A gente tem que olhar para nós nessa palavra e dizer: o céu está desenrolando uma porta para nós passarmos. Minha fé é ativista? Se você mede esforços para estar aqui, se você mede esforços para obedecer à voz de Deus, se você mede esforços para adorá-lo, sinto lhe informar, você é oportunista, porque você vive uma fé ideológica, que qualquer vento de doutrina pode levá-la para outro lado. Por isso que Paulo diz que a nossa mente tem que ser transformada todo dia. Põe a primeira imagem para mim, querido. E enquanto a pastora vem aqui se posicionar para pregar, eu quero que você fique com essa imagem aqui. É só passar pela porta. É só acessar lugares de governo. E você que é filho dessa casa recebeu uma mensagem hoje no grupo e entendeu o que eu estou pregando aqui. Eu não vou falar aquilo que é particular no público aqui. Passa pela porta. Passa por ela. Domine e governe aquilo que é teu por direito. Se entenderes que está nas asas da águia. Shalom, shalom para quem está aqui, shalom para quem está em casa. Eu pedi para ele colocar de novo essa imagem, você está pronto, que o apóstolo fez, porque eu quero que você grave isso e você vai entender que está relacionado também àquilo que o Senhor falou comigo para passar para vocês, amém? Abre para mim em Gênesis 18, versículo 13. Êxodo 18, 13 diz assim: no dia seguinte, Moshe assentou-se para resolver as disputas do povo. O povo permanecia à volta de Moshe da manhã até o anoitecer. Quando o sogro de Moshe viu o que ele fazia com o povo, disse:
que você está fazendo com o povo? Por que se assenta sozinho com todas as pessoas à sua volta da manhã até o anoitecer? Moshe respondeu ao seu sogro: isso acontece porque as pessoas procuram-me para receber a direção da parte de Deus. Sempre que eles disputam acerca de algo, a questão chega até mim. Eu julgo entre uma pessoa e outra, explico-lhes as leis e os ensinos de Deus. O sogro de Moshe lhe disse... Gente, Êxodo 18, versículo 13. Eu falei Gênesis. Gente, eu juro que eu falei Êxodo. Ó, então prova que vocês não leram a Paraxá dessa semana, senão vocês iam saber que eu estava lendo Êxodo. Olha só. Olha só, foi tudo programado. Quem leu sabia. Irmãos, é assim que a gente pega vocês, viu? Eu não vou ler tudo de novo, amém? Porque eu só tenho 20 minutos. Êxodo 18, versículo 13. Paraxá desta semana, Paraxá 17. Quem leu sabia, quem leu sabia. O sogro de Moshe lhe diz... Onde tem Moshe em Gênesis, gente? Pelo amor de Deus. O que você está fazendo não é bom. Com toda certeza se desgastará, e não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você, não é possível você fazer sozinho. Por isso, ouça agora o que eu tenho a dizer. Darei a você alguns conselhos e Deus será com você. Você será o representante do povo diante de Deus e deverá levar-lhe os casos do povo. Também é seu dever transmitir ao povo as leis e os ensinos de Deus e mostrar-lhe como viver que trabalho deve empreender. No entanto, você deve escolher dentre o povo homens competentes, tementes a Deus, honestos, incorruptíveis e constituí-los líderes encarregados de 1.000, de 100 e 50 e de 10 pessoas. A norma será que eles decidam as disputas no meio do povo. A você deverão ser trazidos apenas os casos mais difíceis, as questões comuns deverão ser decididas por eles mesmos. Desse modo, eles facilitarão o desempenho de suas tarefas e partilharão a carga com você. Bom, esta semana eu estava em casa e eu ouvi uma frase de Deus. E aí isso me despertou uma curiosidade de me aprofundar em quem era Moshe e qual era a sua personalidade. Eu estava em casa e o Senhor me disse assim: pessoas sobrecarregadas não sobem ao monte. E aí comecei a ler a Paraxá novamente e vi que o conselho de Jetro para Moisés, naquela ocasião, foi para que lhe tirassem uma carga dos ombros. Você leu aqui que Moisés, ele era líder de todo aquele povo, só que ele ainda estava fazendo a tarefa de julgar todas as causas. Ele atuava como um juiz e julgava todas as causas. E governava sobre todas as causas. E aí Jetro, que era o sogro de Moisés, viu aquilo e disse: Moisés, o que você está fazendo? Você fica o dia todo só julgando. Você, aparentemente, provavelmente, ele estava cansado. Ele aparentava estar cansado. Imagina, aqui na Bíblia está dizendo que o povo ficava desde manhã até o anoitecer. E aí ele dá o conselho para Moisés, dizendo: Moisés, você precisa partilhar isso. Você precisa distribuir essa sua carga. Você precisa começar a dissipar aquilo que você está fazendo, porque senão você não vai dar conta. E eu fui pesquisar, e Jetro significa superioridade e excelência. Moisés, ele ouviu aquele conselho porque ele via isso em Jetro. Jetro apresentava isso a ele, uma superioridade, uma excelência naquilo que ele fazia. Então, ele ouvindo aquele conselho, disse: Jetro, realmente, tá demais. Eu estou sobrecarregado nisso. E eu até postei no meu Instagram essa semana que tenho um livro sobre temperamento, e lá fala que Moisés,
obviamente não é uma certeza, a Bíblia não fala isso, mas é analisando a pessoa, a personalidade da Bíblia, que Moisés era melancólico. Então ele era uma pessoa que tudo ele se voltava para si. Ele estava fazendo isso. Tinha todas aquelas causas e ele achava que ele tinha que dar conta de tudo aquilo, porque aquilo era responsabilidade dele. Então ele pegava tudo aquilo e jogava para cima de si. E pensando na nossa vida, no nosso cotidiano, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós queremos carregar tudo para nós mesmos, porque a gente tem na nossa mente que a gente dá conta daquilo. De que aquilo não precisa ser partilhado, de que aquela carga ela não precisa ser distribuída, porque nós damos conta. Mas Jetro viu o cansaço, que Moisés estava sobrecarregado. E disse: Moisés, se você não parar, não vai dar certo. Será que foi bom para um líder ouvir isso? Olha, se você não parar, isso que você está fazendo vai dar errado. Quantas vezes nós não precisamos de Jetros na nossa vida que dizem: olha, se você não parar, o que você está fazendo não vai para frente. Jetro tinha essa excelência, ele carregava isso com ele, ele viu aquilo, identificou um problema e falou assim: nossa, eu preciso comunicar ele. Mas Moisés, ele tinha a opção de não ouvir, não tinha? Tinha a opção de não ouvir, não? Ele não era, Jetro não obrigou, disse: escuta-me, se você me escutar, o Senhor te abençoará. Nós precisamos de Jetros na nossa vida, que olhem para nós e digam: se você não mudar, aquilo que você está fazendo não vai dar certo. Aquilo que você está fazendo não vai para frente. Só que muitas vezes nós somos teimosos e não queremos ouvir. A gente acha que conselho, que uma direção que muitas vezes nós recebemos da nossa liderança, vocês recebem de nós pastores. Ah, não, deixa, eu estou dando conta ainda. Não, mas se você não mudar, não vai para frente. Não, vai sim, Deus me falou que vai. Aos trancos e barrancos está indo. Não, você precisa parar e escutar. Você precisa tirar essa carga de cima do teu ombro, você está sobrecarregado. O apóstolo acabou de ministrar, se vocês quiserem tirar essa imagem, não sei se é para deixar, vou tirar. O apóstolo acabou de ministrar que a águia está nos levando a um lugar de descanso. Mas isso não é, muitas vezes, o que nós refletimos. Como você vai para um lugar de descanso sobrecarregado? Como você vai para um lugar de descanso não entendendo que tem coisas que você vai precisar deixar? Tem coisas que você vai precisar tirar a carga sobre você. E eu digo de mim, nós mulheres muitas vezes, queremos pegar tudo para a gente. Principalmente quando se trata da nossa casa, as mães quando se tratam dos seus filhos. Mas sabe, Deus é tão perfeito e a palavra é tão perfeita que no capítulo seguinte, a gente vai ver Deus chamando Moisés à montanha. A gente vai ver Deus chamando Moisés. Porque até Jetro fala que o papel dele também era ensinar as leis. E como que se ensina as leis sobrecarregado, apenas fazendo, e não estando aonde Deus os chamou para estar? Precisamos entender que fazer não é estar. Você pode fazer muitas coisas e não estar aonde você deveria. Você pode fazer muitas coisas e não estar onde Deus te chamou para estar. Mesmo que você esteja fazendo, mesmo que você esteja produzindo, mesmo que você esteja aos olhos humanos ganhando algo. Mas você pode estar fazendo e não estando aonde Deus te chamou. Quando a gente faz pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, pelo nosso dever, pelo nosso pensamento que nós temos o dever de fazer, ficamos com o nosso corpo sobrecarregado, com a nossa alma sobrecarregada. E era isso que Deus usou Jetro
poderia usar outra pessoa, mas Deus usou Jétro, porque Jétro carregava uma excelência para dizer para Moisés: Moisés, lembre-se que fazer não é estar. Fazer não é estar. Uns dias atrás eu estava em casa, e sabe quando você acorda aquele dia todo programado? Que você tem tudo certinho para fazer e à tarde eu precisava sair, então eu tinha o meu dia assim apertado e eu precisava fazer as coisas assim determinadas. E eu acordei de manhã e eu gosto muito da manhã, eu sou muito ativa na manhã. Deu meia-noite, eu caio assim, só funciona 50%. E eu gosto da manhã. E aí, de manhã é onde eu mais faço as coisas que eu preciso fazer. E aí eu acordei e estava assim, meu dia assim, eu ia sair à tarde, estava certinho. E eu ouvi do Senhor: fique a sua manhã comigo. Eu falei: nossa, justo hoje. E eu falei assim: não, eu vou ficar. Eu falei: não, os afazeres de casa pode ficar para outro dia. E se eu tiver que desmarcar meu compromisso, eu desmarco. Mas eu vou ficar. E eu lembro que eu sentei no chão da minha sala. E eu fiquei em silêncio. Deus não falava nada. Eu falei assim, fiquei, permaneci. Acho que ali eu não contei as horas, mas eu fiquei mais de 1h30 ali sentada em silêncio. De repente, eu sinto assim um vento soprar no meu rosto. E eu me prostro e eu começo com um choro assim compulsivo. E foi um choro assim, gente, meu chão é laminado. E a lágrima caía e fazia toque, toque, toque. E se eu não tivesse ficado? E se eu não tivesse abrido mão daquilo que eu tinha para fazer e estado onde eu tinha que estar? Precisamos entender que fazer não é estar. Você, homem, eu sei que homem tem às vezes essa carga de responsabilidade de que precisa suprir algo, de que precisa suprir a casa, os filhos. Mas muitas vezes o fazer não é estar. Teu filho, quando crescer, vai lembrar dos momentos que você esteve. Não do tênis que ele usava, não da calça que ele usava. E às vezes nem da escola que ele estudava. Mas dos momentos em que você esteve. Mesma coisa nós mulheres. As mulheres que têm filhos ainda, mais ainda. Precisamos entender que precisamos estar, não só fazer. Na tua correria do dia a dia, onde você leva a criança para a escola, busca a criança da escola e faz isso e faz aquilo. Que momento em que você está, e não que você está fazendo. Mas que momento que você está, que você ouve Deus te chamar e você está pronta. Você ouve Deus te chamar e você entende que você precisa estar naquele lugar. Você, marido, que chega, às vezes sua mulher fica o dia inteiro com as crianças. Fala: amor, vai estar com Deus. Deixa que eu cuide das crianças. Às vezes a gente acha que mulher que fica em casa não faz nada, né? Não, fala: vai lá, esteja com Deus, deixa que eu faço agora. Esteja mais e não somente faça, não somente seja mecânico. Moisés, eu particularmente, eu acho que ele foi um dos maiores líderes que já existiu. Ele é comparado com Yeshua. Mas naquele momento ele estava fazendo. E teve que vir um Jétro e falar: Moisés, não vai dar certo. Você precisa tirar essa carga do teu ombro. Você precisa distribuir esse peso. Precisamos ouvir os conselhos. Precisamos ter o ouvido afinado para quando alguém falar com a gente e a gente perceber que aquilo é de Deus para nós, nós realmente falamos: eu tenho que abrir mão. Eu preciso abrir mão. A gente estava vindo para a igreja esses dias, eu e o pastor Tomás. E aí ele falou assim, do nada: você lembra... ele faz umas perguntas do nada, gente. Ele falou assim: você lembra da época que você não tinha um boleto para pagar? Eu falei: meu Deus, que pergunta é essa?
Eu falei assim, eu lembro, né? Quando a gente era criança, eu falei, eu lembro. Ele falou assim, nossa, eu era feliz e não sabia. E aí, numa resposta mecânica, eu ia falar, eu também. Só que, eu acho que só quem teve uma infância triste, infeliz, vai me entender. Eu falei assim, eu não era feliz. Hoje eu sou muito mais feliz. Com boleto, com tudo isso, com responsabilidade. E eu falo, hoje eu sou mais feliz. Ele falou assim, é? Eu falei assim, mesmo com todas as responsabilidades. Porque um dia, eu era uma criança ainda, uma adolescente, e eu não me sentia feliz em casa, e tudo que eu pedi é, Senhor, eu quero um lar onde eu me sinta feliz. E Deus me deu. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Deus coloca em lugares e a gente começa a ver mais os problemas do que aquilo que Ele nos abençoou. E a gente começa a reclamar, a só fazer, sabe? Não estar. E eu falo assim, hoje eu sou muito mais feliz, porque eu tenho uma casa onde eu me sinto em casa. Eu tenho um lar, eu tenho um marido. Que paga os meus boletos. Faz o Pix. Às vezes eu mando, oi amor, bom dia, faz um Pix pra mim. Vai falar que é só eu. Não, né? Eu sei que tem mais gente aqui que faz isso. E eu falei assim, não, hoje eu sou mais feliz. Às vezes quando eu tô estressada em casa e às vezes... Eu não sei se todas as mulheres têm, mas vou falar de mim. Às vezes a gente não tem um bloqueio criativo na cozinha. Porque eu falo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. É todo dia comida, eu não sei mais nem o que fazer. A gente não tem um bloqueio criativo na cozinha? Às vezes eu tenho. Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, esses dias eu estava lá e montando, porque eu faço a janta e tal, e monto a marmita para ele levar no trabalho. E aí eu falei, ai, nossa, não sei o que fazer, que saco. Ai, tô enjoada de cozinhar, todo dia é minha comida. Aí eu lembrei das coisas que eu pedia. Eu pedia para viver isso. Eu pedia para ter uma casa, eu pedia para ter um marido abençoado. Então eu não posso só fazer, eu preciso estar. Eu falei, não, ele vai comer essa comida, ele não vai reclamar. Então eu vou estar, eu vou fazer com excelência. Jétro não queria que Moisés simplesmente parasse de fazer. Mas ele falou assim, aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa fazer com excelência. E se você só fizer mecanicamente, você não vai carregar essa excelência naquilo que você colocar a mão. Imagina, no primeiro caso de manhã, eu acho que Moisés caprichava, né? Mas agora imagina no último caso à noite, eu acho que ele já falava, olha, irmão, perdoa, sabe? Relaxa. Só vai embora. Não é, eu fico imaginando, gente. Nossa, irmão, só perdoa, sabe? Deixa pra lá isso. Ele estava sobrecarregado, e quando a gente está sobrecarregado, não tem excelência aquilo que a gente faz. Até Jétro, gente, Deus usou Jétro, que o homem nem muito crente era, ele foi crente. Foi reconhecer que Deus era o único Deus depois. Nem muito crente esse homem era. E Deus usou a boca dele para falar assim, Moisés, o que Deus te chamou não é só para você ficar resolvendo disputa de gente, mas é para você ensinar lei. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Te chamou para ser um sacerdote da sua casa? Então seja um sacerdote com excelência. Agora, se você só ficar se preocupando com os boletos que você tem para pagar, você não vai ser. Essa excelência vai fugir das tuas mãos. Porque você estará sobrecarregado. Mulher, o que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? E que você está sobrecarregado com outras coisas. Não existe isso, mas não está no lugar que deveria estar. Você está só fazendo, algo mecânico, achando que você vai resolver os problemas do mundo inteiro, da sua casa,
que é você fazendo para o teu filho, que ele colocando ele numa redoma de vidro que vai dar certo. Não. É colocando o teu marido numa redoma de vidro, que é só você fazendo que vai dar certo. Não. A gente quer assumir o controle das coisas. Tipo, só se eu fizer dar certo. Só se eu estiver aqui que vai para frente. Só se eu colocar minha mão que dá certo. Não é assim. Eu vi um Reels esses dias que era uma mulher falando assim: eu reclamo que meu marido não me ajuda a limpar a casa. Aí mostra assim, quando meu marido está limpando a casa, ela: não é assim. Não é assado. Não faz isso. Não, você não faz direito. Rede de casais. E não é assim. Nós queremos assumir o controle. Ou você, marido, não, se eu não fizer, essa mulher não faz direito. Se eu não colocar minha mão, não vai para frente. Os que têm empresa também, acho que é difícil você abrir mão daquilo que você faz, de você distribuir essa tarefa. Mas é preciso, porque se você estiver sobrecarregado, você vai só fazer. E Deus está lá, te esperando, na montanha, perguntando quando que essa pessoa vai deixar de fazer e vai estar aqui. A tua casa, a tua geração precisa de você estando, não de você fazendo. Os teus filhos, os teus funcionários, não sei, os teus subordinados, seja o que for, precisa de você estando e não de você fazendo. Deus falou isso comigo essa semana. Pessoas sobrecarregadas não sobem a montanha. Se você está com uma sobrecarga nos teus ombros, você não subirá a montanha. Porque você estará ali fazendo. Você estará no baixo fazendo. Você não será levado ao lugar de descanso. Não adianta você ouvir palavras proféticas tremendas, liberadas, mas você não está sem os seus ombros com cargas para viver aquilo. Que lugar de descanso que nós vamos estando sobrecarregados? Só resolvendo ali disputinhas. Às vezes a gente fica ali resolvendo disputas da nossa própria alma. Guerras internas da nossa própria alma, e a gente não consegue levantar a cabeça e ver que o Senhor está nos chamando para estar e não para fazer. Deus colocou, tenho certeza que Deus colocou um Jetro na tua vida, e começa por nós pastores. Ouça os conselhos. Saiba discernir e siga esse conselho. Eu anotei aqui 3 coisas, rapidinho. Sinais que um conselho, ele vem de Deus, ele é certo. Primeira coisa, ele te leva para próximo do eterno. Todo conselho de Deus para a tua vida, ele sempre vai te voltar para o eterno. Não é aquele conselho, vai, você consegue. Não, você dá conta sim. Mulher empoderada. Não, você dá conta de fazer tudo o que você quiser. Não, vai homem, você tem que trabalhar de domingo a domingo, porque é assim que se conquista as coisas. Não, não é. Todo conselho de Deus vai dizer, pare e olhe para o eterno. O apóstolo disse na terça, eu estava ali em cima, mas eu escutei na ministração para os homens. Homens, vocês respeitam o Shabat. Mulheres, vocês respeitam o Shabat. Vocês param para olhar o eterno? Vocês param para descansar? Moisés aqui não estava descansando. Ele estava sobrecarregado. E muitos de nós estamos assim, sobrecarregados, não olhando para o descanso, não olhando para o eterno. Um conselho de Deus, ele vai te voltar para o eterno. Número 2, respeita o seu tempo e a sua estação. Um conselho de Deus, ele vai te alinhar aquilo no tempo e no modo que você precisa. Às vezes queremos fazer coisas que estão além daquilo que nós deveríamos fazer. Queremos estar onde não deveríamos. Um conselho do eterno, ele vai te puxar e vai falar assim, olha,
Agora é para você estar ali, ó, em cima da montanha, ouvindo a Deus. E número 3, um conselho que vem de Deus para você. Não é o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Moisés foi confrontado. Moisés, se você não parar, isso não vai para frente. Não vai durar muito. Porque vai chegar uma hora que você vai explodir. Não era o que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava. Um conselho que vem de Deus, ele vai bater de frente com as tuas emoções, ele vai bater de frente com a tua alma, ele vai bater de frente com a tua carne, ele vai te confrontar, ele vai te massacrar, mas é o que você precisa ouvir. É o que você precisa ouvir para estar onde você precisa estar. Por isso que já diz Provérbios, né? Como que é aquele versículo das palavras doces? Esqueci. Mas que as palavras doces são enganosas, é algo assim, eu não lembro de cabeça, para não falar besteira, não vou. Mas que as palavras doces, elas são enganosas. É melhor você ouvir uma verdade amarga do que você ouvir uma palavra enganosa que é doce. Por isso que quando você ouvir uma pessoa que te elogia muito, sabe? Que puxa muito o teu saco, que diz, nossa, amiga, você é perfeita. Nossa, você é muito de Deus. Não, você ora por mim. Amiga, nossa, você é demais. Você, 0 defeitos. Cuidado. Não, você é tão de Deus. Me fala uma palavra, porque você é muito de Deus. Não. Vai buscar uma palavra você, irmão. Vai ajoelhar, sabe? Vai orar, vai deitar, não sei como você ora. Vai buscar você. Abra a tua Bíblia. Ao invés de ficar no WhatsApp, ai, pastora, me dá uma palavra, profeta, me dá uma palavra, não sei o quê, me dá uma palavra, me dá. Abra a tua Bíblia e leia. Sim. Abra a tua Bíblia e leia. Ore. Suba a montanha. Para de ficar com essa disputinha interna sua. Aí tá difícil. Ai, meu Deus. E pare. E vai, suba a montanha. Que você vai ouvir Deus. Um conselho que vem de Deus, ele vai te confrontar. Porque não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. Eu sei que às vezes nós precisamos de um conselho. Às vezes a gente está tão afobado na nossa alma que a gente precisa de um conselho. Só que esse conselho, ele não vai afagar a nossa alma. Muitas vezes ele vai provocar para que venha para fora. Um conselho de Deus, claro. Ele vai provocar para que venha para fora. Eu imagino que Moisés estava estressado e quando Jetro deu esse conselho que bateu de frente com ele, aquilo veio para fora. Aquele cansaço, aquele estresse, aquela sobrecarga, o dar conta de tudo veio para fora. Um conselho de Deus, ele vai te expor, para expor o teu pior, as tuas feridas, para que você coloque para fora e seja curado. Porque você precisa estar pronto para subir a montanha. Você precisa estar pronto, sem cargas. Você precisa estar pronto, sem resolver as disputas dentro de você mesmo, para que você possa subir a montanha e fazer o que você precisa fazer de verdade. Porque você está onde Deus te chamou para estar. E não aonde os homens colocaram uma carga sobre você que você deveria estar. Onde a sociedade, o padrão mundano colocou uma carga em você de que você tinha que dar conta daquilo, de que você tem que fazer. Não. Fazer não é estar. Quando eu faço, nem sempre eu estou. Às vezes eu posso estar fazendo mecanicamente. Pare e pensa todas as coisas que você está fazendo mecanicamente, só por fazer. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, que você está só fazendo por fazer. E às vezes no trabalho ainda não vai ter tanta consequência, mas se for na tua casa, meu irmão, minha irmã, repense. Se for no teu ministério, se for aqui na igreja, as pessoas que trabalham aqui no EDP,
Pense se você está só fazendo ou se você está no lugar que você deveria estar. Deus não queria Moisés resolvendo disputas. Deus não queria ele lá, Deus queria ele em cima da montanha, pronto. Deus não te quer resolvendo disputas pequenas da sua alma. Deus quer você pronto e pronta, em cima da montanha, recebendo aquilo que vem direto dele para você. Só assim nós vamos ser conduzidos ao lugar de descanso. Só assim nós vamos ser conduzidos de verdade nas asas da águia. Nós vamos passar pela porta, porque nós vamos ter consciência do que estamos fazendo. Consciência, não mecanismo, mas consciência. Eleve a sua consciência. Eleve a sua consciência através dessa palavra. Eleve sua consciência de que você precisa ouvir a voz de Deus através de um conselho e seguir. Eleve sua consciência de que você precisa estar onde Deus quer que você esteja, não somente fazendo. E só assim nós vamos passar pela porta. E só assim nós vamos verdadeiramente passar por essa porta. Quando nós entendemos aonde Deus nos chamou para estar. E quando nós estivermos descansando nele, sem as cargas que o mundo te colocou. Aleluia. Aplauda o Senhor. A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Vamos declarar, querido. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar.
as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, vai, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Diga bem alto, então me tira que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Vai, eu vou subir um monte Que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Diga pra ele, então me tira
dizer, Moisés. Me faz entender. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/Miqueias Castrese.